Olá, queridos alunos e alunas. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de ENOR sobre imóveis rurais. E hoje trataremos do georreferenciamento dos imóveis rurais. Mas para tratarmos de georreferenciamento, devemos antes fazer uma introdução sobre a especialidade objetiva do imóvel rural. Se nós olharmos o artigo 176 da Lei 6.015, no capítulo que trata das descrições dos imóveis rurais, vamos ver que deve constar na matrícula do imóvel rural os seguintes: a denominação, a sua localização, a sua área, características de confrontações, o código CCR e todos os elementos constantes do CCR. Então vejam que para a perfeita descrição do imóvel rural, na matrícula, deve-se conter esses elementos: a sua denominação, a sua localização, a sua área, características e confrontações, o código CCR e todos os dados constantes do CCR. Então, se olharem a matrícula do imóvel, vão ver a seguinte descrição. Por exemplo, imóvel denominado Fortaleza, localizado na zona rural da cidade X, constante de, por exemplo, 20 hectares, com a seguinte descrição. Aí você vê lá a descrição daquele imóvel e no final da descrição você vê lá código CCR número tal e todos os elementos constantes CCR, a denominação, a localização, a classificação fundiária, se é pequena, média ou grande propriedade. Às vezes vem dizendo que é produtiva ou improdutiva, o módulo rural, o número de módulos rurais que aquele imóvel tem, o módulo fiscal, o número de módulos fiscais que aquele imóvel tem, a fração mínima para parcelamento, que sempre tem que vir no CCR, além dos dados do detentor. Então, todos os elementos do CCR devem também constar na matrícula. Então, para a especialização objetiva do imóvel rural, deve conter todos os elementos no corpo da matrícula, identificando perfeitamente esse imóvel. Bom, amigos, acontece que com relação aos imóveis rurais, sempre ocorreu preocupação da doutrina e do próprio legislador e também do INCRA a respeito dos riscos de grilagem de terras e sobreposições de áreas. Foi aí que, visando diminuir essas possibilidades, foi instituído no nosso ordenamento jurídico, através da Lei 10.267 de 2001, o sistema de georreferenciamento. E essa previsão dessa lei foi a partir da introdução na Lei 6.015 dos parágrafos 3º e 4º do artigo 76 e 225, parágrafo 3º, todos da Lei 6.015. Então vamos tratar com calma das hipóteses em que há a necessidade de se georreferenciar um imóvel rural. E a primeira previsão que vamos ver é do artigo 76, parágrafo 3º, que dispõe da necessidade de desmembramentos de imóveis rurais, nos casos de desmembramentos, parcelamentos ou remembramentos de imóveis rurais. Então, o parágrafo 3º do 76 traz especificamente a necessidade de georreferenciamento nos casos de desmembramentos, remembramentos ou parcelamentos de imóveis rurais. Já o parágrafo 4º do 76 dispõe da necessidade de georreferenciamento para os casos de transferências de imóveis rurais. Mas tanto o parágrafo 3º e o parágrafo 4º foram regulamentados por decreto do Poder Executivo. Então, o parágrafo 3º e 4º foram regulamentados por decreto federal do Poder Executivo, decreto federal número 4449/2002, que depois sofreu alterações através de outros decretos federais, até chegar na redação atual referente aos prazos. Então, esse decreto federal 4449 é que regulamenta os artigos 76, parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 176 da Lei 6.015. E com relação a esse decreto federal 4449, nós vamos ver que no artigo 10 há a previsão escalonada de prazos referentes à necessidade do georreferenciamento para os casos de desmembramentos, remembramentos, parcelamentos, bem como para as quaisquer transferências dos imóveis rurais. E temos lá a previsão de que, hoje em dia, os imóveis com 100
ou mais hectares devem fazer o georreferenciamento para casos de desmembramentos, remembramentos, transferências dos imóveis rurais. Então, imóveis com 100 ou mais hectares são os imóveis que tem hoje que fazem o georreferenciamento no caso de prática de tais hipóteses previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 176. A partir de 20 de novembro desse ano, vão ser obrigados a georreferenciar os imóveis acima de 25 hectares quando forem para a prática de atos previstos no parágrafo 3º e 4º do artigo 176. E a partir de 20 de novembro de 2025, todos os imóveis rurais deverão ser georreferenciados. Então, esses são os prazos previstos no artigo 10 do Decreto Federal 4449 de 2002. Já a previsão do artigo 225, parágrafo 3º, diz respeito às hipóteses de georreferenciamento de imóveis rurais, quando os imóveis rurais forem objetos de ação judicial. Então, o artigo 225, parágrafo 3º, dispõe que quando o imóvel rural for objeto de ação judicial, esse imóvel deverá ser georreferenciado. Agora, por sua vez, o artigo 225, parágrafo 3º, está regulamentado pelo Decreto Federal 5570 de 2005. Nesses casos, temos que analisar o artigo 2º desse Decreto Federal. Então, vamos olhar o que dispõe o artigo 2º. A previsão lá é o seguinte: para ações ajuizadas a partir do início da vigência do Decreto Federal 5570 de 2005, todos os imóveis devem ser georreferenciados, independentemente do tamanho da sua área. Então, primeira regra a respeito quando imóveis forem objetos de ação judicial, os imóveis rurais, é que devem ser georreferenciados independentemente do tamanho da área, quando as ações são juizadas após o início da vigência desse Decreto Federal 5570 de 2005. Agora, nos casos de ações juizadas anteriormente à vigência desse decreto, só deverão ser georreferenciados aqueles imóveis que recaiam na regra geral do artigo 10 do Decreto Federal 4449 de 2002, ou seja, só deverão ser georreferenciados os imóveis hoje em dia com 100 ou mais hectares. Vejam que interessante. Falei com vocês agora de duas hipóteses previstas em lei de obrigatoriedade de georreferenciamento. O 176, parágrafo 3º e 4º, combinado com o artigo 10 do Decreto Federal 4449 de 2002. Hoje em dia, imóveis com 100 ou mais hectares devem ser georreferenciados para fins de desmembramento, remembramento e quaisquer transferências, conforme previsão do parágrafo 3º e 4º do artigo 176 da Lei 1015. A partir de 20 de novembro de 2023, para imóveis acima de 25 hectares. E a partir de 20 de novembro de 2025, para todos os imóveis rurais, quando forem práticas de desmembramento, remembramento ou quaisquer transferências desses imóveis. E a segunda hipótese prevista na Lei 1015, no artigo 225, parágrafo 3º, temos lá a previsão da necessidade de georreferenciamento quando imóveis forem objeto de ação judicial, devendo combinar esse artigo com o Decreto Federal 5570 de 2005. O artigo 2º traz essas hipóteses. Vou repetir para vocês com muita calma. Para ações ajuizadas a partir do início da vigência do decreto, terão que ser georreferenciados todos os imóveis, independentemente do tamanho da área, quando eles forem objetos da ação judicial. Para ações juizadas anteriormente à vigência do decreto, só deverão ser georreferenciados aqueles imóveis que recaiam na regra geral do artigo 10 do Decreto Federal 4449 de 2002. E agora preste atenção. O parágrafo 5º do artigo 76 traz a previsão de que, quando o imóvel for georreferenciado, seus dados forem inseridos no sistema SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária administrado pelo INCRA, o INCRA deve certificar que aquele imóvel georreferenciado
não se sobrepõe a nenhum outro imóvel já oficiado. Essa previsão também está no artigo 9º, parágrafo 1º, da Federal 4449, do 2002. Então, pelo parágrafo 5º do artigo 76, sempre que tivermos um imóvel já oficiado, ele deve ser certificado pelo INCRA e a certificação se dará após a inserção dos dados pelo engenheiro no sistema de gestão fundiária do INCRA. E aí o INCRA certifica que aquele imóvel rural já oficiado não se sobrepõe a nenhum outro imóvel também já referenciado. Tá bom, meus queridos? É importante estudarmos isso, tá? Agora vamos olhar uma questão interessante a respeito disso. É o previsto no artigo 9º da Lei Federal 4449, do 2002. E aí que gera controvérsia, já adianto os senhores, a respeito da necessidade ou não de anuências confrontantes quando o georeferenciamento resultar alteração de área. E aqui eu faço uma pequena observação aos senhores. O nosso sistema adotado para fins de georeferenciamento é o SIGAS 2000, que é o sistema adotado por todas as Américas. Ele é um sistema geocêntrico. Ele é um sistema muito diferente do anteriormente adotado, o chamado sistema SAD-69. Porque o sistema SAD-69 é um sistema topocêntrico. A sua medição partia da via terrestre. Já o sistema geodésico, o sistema geocêntrico, o sistema do SIGAS 2000, é o sistema que é adotado a partir de GPS, por via de satélites. Então, 99,9% dos casos do primeiro georeferenciamento irá inevitavelmente gerar uma alteração de área. E aí a questão é a seguinte, questão polêmica da doutrina e até diversos codinomes dos estados trabalham com essa questão de forma diferente. Então vamos lá. A questão é a seguinte, ocorrendo alteração de área, deve o legislador aplicar as regras do artigo 213 da Lei 2015, que trata da retificação, para exigir a anuência dos confrontantes? Bom, amigos, temos no artigo 76, parágrafo 13 da Lei 2015, a seguinte redação. Que nos casos de georeferenciamento, previsto para o 3º e 4º do artigo 76, deve o legislador dispensar a anuência confrontante, desde que o proprietário declare por escrito e formalmente que está respeitando os limites e confrontações daquela área. Então, vou destacar, pelo artigo 76, parágrafo 13 da Lei 2015, deve o legislador dispensar a anuência confrontante quando o georeferenciamento em que ocorra alteração de área, quando o proprietário declare formalmente por escrito que está respeitando os limites e confrontações daquela área. No mesmo sentido, o CNJ expediu recomendação 41 em 2012, prevendo a mesma coisa. Nos casos de... Só que a redação está um pouco diferente, mas diz respeito ao mesmo caso. O CNJ dispôs o seguinte, que ocorrendo alteração de área nos casos de desmembramentos e remembramentos já referenciados, não se deve aplicar a regra do artigo 213 da Lei 2015, devendo o registrador apenas exigir declaração do proprietário de que está respeitando os limites e confrontações daquele imóvel. Então, temos aqui um 76, parágrafo 13, dispondo nesse sentido, e também a recomendação 41 do Conselho Nacional de Justiça. Então, temos essa questão. E aí, aplicando-se literalmente essas regras, há quem entenda que o registrador não pode exigir anuência quando forem georreferenciamento, quando for os casos em que ocorra alteração de área pelo primeiro georreferenciamento do imóvel rural. Agora, há uma outra corrente doutrinária que entende que nesses casos, por questão de segurança jurídica, deve o registrador exigir a anuência dos confrontantes. E por quê? Traga como fundamento jurídico para esse posicionamento a previsão no artigo 9º, para os 1º e 2º, da Lei Federal 4449, do 2002. É o seguinte, se olharmos para o primeiro do artigo 9º, está dispondo lá que o INCRA certificará que aquele imóvel não se sobrepõe a nenhum outro imóvel já referenciado. Mas o parágrafo 2º, em seguida, traz a redação de que o INCRA não comprova a exatidão da titularidade ou domínio daquele imóvel e nem a exatidão
dos limites e confrontações. E é aí que gera segurança jurídica, porque se o INCRA não comprova a exatidão dos limites e confrontações, cabe ao registrador, para essa corrente doutrinária, cabe ao registrador exigir anuência para fins de dar segurança jurídica à prática daquele ato de averbação na matrícula do georreferenciamento. Outra questão interessante a falar é que há previsão no artigo 9º do Decreto Federal 4449, um dos seus parágrafos, de que, nesses casos de georreferenciamento em que ocorram alterações diárias, deve o registrador encerrar a matrícula de origem e abrir matrícula nova para a área georreferenciada. Então, nos casos em que ocorram alterações diárias no georreferenciamento, deve o registrador encerrar a matrícula de origem e abrir matrícula nova com a descrição georreferenciada. Tá bom, meus amigos? Uma importante previsão. Uma outra previsão importantíssima a respeito da necessidade de georreferenciamento diz respeito ao patrimônio rural em afetação, inserido no nosso ordenamento pela Lei 13.986 de 2020. Sempre que ocorrer algum financiamento do imóvel por cédula de produto rural ou por cédula imobiliária rural, o proprietário deve previamente instituir um patrimônio rural em afetação, conforme previsto no artigo 7º dessa Lei 13.986 de 2020. Agora vejam, pelo artigo 12, nós podemos constatar, artigo 12 dessa Lei 13.986 de 2020, podemos constatar que o legislador previu que o imóvel deve estar totalmente georreferenciado anteriormente à instituição do patrimônio rural em afetação. Se o patrimônio rural em afetação for estabelecido da área total do imóvel, beleza, esse imóvel já estará georreferenciado. Mas se o patrimônio rural em afetação for realizado apenas de parcela daquele imóvel, aí sim ele deve estar primeiro totalmente georreferenciado, para depois georreferenciar a parcela que será o patrimônio rural em afetação e também a área remanescente deve ser especializada. E aqui eu faço uma outra observação a respeito da aula passada, quando falei sobre desmembramentos de imóveis rurais, que eu não posso esquecer. Sempre que ocorrer fracionamento de um imóvel rural em decorrência de desmembramentos ou quaisquer situações que gerem o fracionamento desse imóvel, quando é por vontade do proprietário, a área remanescente também deve ser especializada. E aqui, nesse mesmo caso, quando for patrimônio rural em afetação, o registrador vai registrar o patrimônio rural em afetação, é caso de registro, previsto no artigo 67, inciso 1 da Lei 2015, e, posteriormente, ele averbará na matrícula a apuração da área remanescente, também georreferenciada, tá? Então, vejam, para não gerar confusão para vocês. Artigo 12 da Lei 13.986. Condição prévia para instituir patrimônio rural em afetação, que o imóvel rural esteja totalmente georreferenciado, e aqui independentemente do tamanho da área. Se ele instituir patrimônio rural em afetação da área total, beleza, já está georreferenciado. Vai registrar o patrimônio rural em afetação com a mesma descrição georreferenciada da área total do imóvel. Caso ele queira instituir apenas parcela daquele imóvel com patrimônio rural em afetação, ele vai ter que georreferenciar aquela parcela também, especializando o patrimônio rural em afetação, vai levar a registro da matrícula, artigo 67.1 da Lei 2015, e, posteriormente, vai averbar na mesma matrícula a área remanescente, também especializada através do georreferenciamento. Tá bom, amigos? Então, é outra previsão importantíssima a respeito do georreferenciamento dos imóveis rurais, o patrimônio rural em afetação, criado pela Lei 13.986 de 2020. Então, falamos com vocês agora. O 7b, parágrafo 3º e 4º, combinado com o Decreto Federal 4449 de 2002, artigo 10º, que dispõe que hoje em dia imóveis com 100 ou mais hectares devem ser georreferenciados para fins de desmembramento, remembramento, parcelamento e quaisquer transferências de imóveis, parágrafo 3º e 4º do artigo 7b. Falei com vocês do georreferenciamento nos casos em que os imóveis sejam objeto de ação judicial, artigo 225, parágrafo 3º da Lei 2015, combinado com o Decreto Federal 5570 de 2005, artigo 2º. E aí,
ações ajuizadas na vigência desse decreto, os imóveis rurais devem ser referenciados independentemente do tamanho da área. E nos casos de ações ajuizadas anteriormente, apenas os imóveis que recaiam na regra do artigo 10 desse decreto, ou seja, 100 ou mais hectares do dia. E falei com vocês agora da outra previsão, que diz respeito ao patrimônio rural em afetação, a terceira hipótese, que deve ser referenciado para fins de extinção do patrimônio rural em afetação. Tá bom, meus queridos? Também falei com vocês agora da controvérsia referente à anuência dos comandantes. Diz para vocês que, para a parte doutrinária que aplica a regra do 7.13 e a recomendação 41 do CNJ, não se deve exigir a anuência, e outra corrente dizendo que sim, deve exigir anuência quando há alteração de área, por causa da insegurança jurídica e do previsto no artigo 9º, parágrafo 2º, Regra Federal 4449 de 2002, perdão. Tá bom, pessoal?